Olá, eu sou Edmilson Araújo, especialista em mechas, e a convite da Class eu venho apresentar para vocês a linha de pó descolorantes e água oxigenada. Para esse cabelo, nós escolhemos o pó com proteínas da soja. Com esse pó, nós conseguimos preservar a maciez do fio e ele também facilita muito na manutenção da cor, mantendo a cor no fio por muito mais tempo. Confira agora o passo a passo. Para o castanho iluminado, nós escolhemos o pó com proteína da soja, para preservação do fio, manutenção da cor e também a fixação e durabilidade da cor. Nós vamos utilizar 50 gramas de pó, com 50 ml de OX de 20 volumes, para a preservação do fio, pois queremos uma nuance bem natural e bem leve, então não precisamos de uma volumagem muito elevada e assim conseguimos controlar melhor o tom. Para esse cabelo, nós escolhemos uma técnica de efeito bem sutil. Como ela já tem uma cor linda no cabelo, a intenção é só trazer um pouco de luminosidade. Como ela tem receio de ficar muito loira, nós vamos trabalhar com no máximo 2 a 3 tons abaixo da base natural dela. E no máximo também 25% do cabelo dela com mechas. Faremos um contorno bem delicado, só para emoldurar o rosto, e trabalharemos as mechas mais no comprimento, preservando o contraste natural dela. E faremos com a técnica de freehands, a mão livre. Dessa forma, o cabelo dela não terá necessidade de ser esfumado, pois todas as mechas já serão feitas de maneira artesanal para que crie um efeito de degradê bem natural na transição da cor. Para a aplicação, nós vamos fazer um eriçado que vai sair abaixo do meio do cabelo, porque nós queremos uma raiz mais natural. Nós vamos estabelecer esse ponto como nosso ponto para o eriçado em todas as mechas dela. O eriçado será feito de modo bem leve e suave. Vamos fixar aqui com o pente. E para essa técnica, em mãos livres, nós vamos utilizar o produto com a própria mão, enluvando bem no comprimento, principalmente nas pontas, que é a área que acaba clareando com um pouquinho mais de dificuldade. E à medida que vamos subindo, vamos criar essa transição usando a própria mão. Movimentos bem leves. Fazemos embaixo também, para garantir que não teremos marcas. As extremidades das mechas podemos usar as pontas dos dedos e o ideal é criarmos um desenho em V, porque quando o cabelo dela estiver no caimento, ele vai ter uma nuance saindo da raiz com bastante transição e muita naturalidade. Já podemos colocar sobre o papel. Para a fixação, podemos utilizar o pincel de maneira bem suave, mais no meio e pontas, que é onde nós queremos mais luminosidade. Para fixar a parte de cima, usamos esse movimento leve contra o cabelo, pois se fizermos assim, o cabelo dela ficará marcado. Agora vamos repetir na outra lateral. Fizemos a mecha da nuca, que é o que vai dar o efeito para quando ela prender o cabelo não ficar com a raiz muito escura e as pontas muito claras. Como esse cabelo é rico em contraste, nós vamos trabalhar com espaços maiores entre as seções. Pode abaixar mais um pouquinho, por favor. Aqui nós vamos dar um intervalo de 3 centímetros e vamos trabalhar com apenas 1 centímetro da mecha que foi selecionada. Vamos separar nessa lateral, consequentemente também nessa lateral. Assim fica mais fácil para conferirmos se as mechas estão na mesma altura, para que quando dividir o cabelo não tenhamos assimetria no efeito que a mecha vai trazer. Conferimos os pontos, voltamos aqui a essa posição. Vamos selecionar uma mecha reta. Vamos separar aqui o contraste. Essa mecha precisa ter 1 centímetro.
pois não queremos uma mecha muito impactante. Vamos selecionar o meio dessa mecha para criar um contraste ainda maior. E vamos proceder com o eriçado do meio para cima. Esse será o resultado de todas as mechas que nós iremos trabalhar, que não serão as dos contornos. A aplicação será padrão. Nós preparamos o pó na proporção de 1 por 1, para que nós tenhamos aqui emoliência, leveza, pois se ele estiver muito líquido, esse procedimento não dá o resultado esperado. Como também, se o pó estiver muito consistente, não temos essa fluidez para conseguirmos criar as nuances no cabelo dela. Intensificamos mais na ponta e vamos trazendo o que tem no meio do cabelo para que aqui fique mais intenso e aqui apenas algumas nuances. Essa técnica é indicada para quem deseja iluminação mais no comprimento e não na raiz. E repousamos a mecha sobre o papel. Novamente vamos fixar com o produto para evitar que o papel escorregue. E realçamos o nosso V com movimentos contrário ao cabelo com o próprio pincel. A ponta, por ser uma área que clareia com mais dificuldade, nós podemos intensificar um pouco mais. Como este cabelo passa do tamanho do papel, para garantirmos que essa ponta não fique escura, podemos proceder dessa forma. E assim, vamos seguindo até o final do topo. Estamos aqui na última mecha da parte de trás do cabelo dela. Essa mecha eu costumo fazer um pouquinho mais próximo à raiz, mas não muito, porque essa mecha é o que vai me dar a tranquilidade dessa cliente ter uma iluminação sutil no topo. Porque se fizermos muito abaixo essa mecha, daqui uns 3, 4 meses esse cabelo vai parecer com uma californiana, que é um efeito que já está um pouco passado. E logo ela vai sentir necessidade de retocar esse cabelo novamente. Como essa é uma técnica de mãos livres, não é interessante fazer um retoque desse cabelo com antes de 6, 8 meses para que ela não fique iluminada demais aqui nas pontas. Geralmente as minhas clientes, quando nós fazemos essa técnica, o próximo retoque dela, nós trabalhamos pequenas nuances mais em cima e evitamos iluminar o comprimento, para que ela não fique com a ponta muito clara e o fundo mais escuro. Agora na frente nós vamos repetir o mesmo efeito que fizemos aqui atrás. Agora vamos para a parte da frente lateral. Iniciando com uma divisão aqui na têmpora, que vai facilitar na organização dos fios e também na visualização de onde queremos colocar a mecha inicial. Aqui no contorno dela vamos separar uma mecha de 1 centímetro, igual fizemos aqui na nuca. Não vamos tirar o meio dessa mecha e como queremos uma transição bem suave, do meio para cima, onde nós vamos desprezar esses fiozinhos menores. Uma dica que eu sempre dou, inclusive eu converso muito sobre isso com as minhas clientes, que quando temos muito fiozinhos curtos assim, não indicamos fazer mechas encostadas à raiz, por quê? Senão quando terminarmos o trabalho, a impressão que dará é que esses fios quebraram durante o processo de descoloração. Então isso acaba comprometendo o resultado final. Então para que isso não ocorra, como ela já prefere uma raiz mais natural, que inclusive vai valorizar muito com cílios, sobrancelha e o fundo do cabelo, esse próprio fundo que nós vamos preservar vai ajudar na transição da cor. Uma dica também muito importante, quando a cliente tem a sobrancelha micropigmentada, não é indicado alterarmos o fundo dela ou colocarmos muita iluminação na raiz, porque do contrário, a sobrancelha vai ganhar muito mais evidência e ela vai ter que ficar escrava de uma maquiagem muito mais elaborada para conseguir harmonizar tudo isso.
Uma quantidade bem sutil de produto, pois é uma mecha bem fina. E queremos muita delicadeza no acabamento. Essa mecha também vai nos ajudar a criar aquele efeito para quando ela prender o cabelo, sair uma nuance bem fininha da raiz que vai ganhando luminosidade no comprimento. Isso é muito importante porque nos cabelos que tem o fundo mais natural e iluminação nas pontas, se esse trabalho não for feito, quando a cliente fizer um rabo de cavalo, a impressão que dará é que ela está com um aplique de cabelo iluminado e não que é o próprio cabelo dela. Então essa transição nos ajuda a criar ainda mais naturalidade. Como cada cabelo tem uma identidade, com essa técnica nós conseguimos personalizar ainda mais. Algumas clientes preferem a frente com um destaque maior, então para isso nós selecionamos uma mecha mais grossa ou colocamos mechas sequenciais. Outras preferem uma frente mais discreta, então trabalhamos com uma mecha mais fina e aumentamos o intervalo entre as mechas. A intensidade de iluminação também é totalmente adaptável. Quanto mais produtos colocamos na ponta, mais luminosa ela será. Se nós subirmos esse efeito aqui, ela terá uma mecha ainda mais intensa saindo da raiz. Então, dentro desse processo, nós conseguimos personalizar intensidade, vibração, iluminação, sombra e o contraste do cabelo. Na segunda mecha, nós vamos seguir o mesmo processo daqui de trás. Como a frente dela já é um pouquinho mais fina, nós não vamos separar 3 centímetros, porque do contrário, nós vamos tirar toda a frente dela sem iluminação. Vamos adaptar aqui com 2 centímetros. Vamos separar 1 centímetro para trabalhar e 1 centímetro de contraste. O mesmo padrão de eriçado. Percebam que aqui nós só temos fios longos, então ela não terá frizz de mechas claras, o que tornaria esse cabelo ainda mais indisciplinado. Essa técnica vai para profissionais que trabalham sozinho, que nesse momento não tem um assistente para segurar o pente na hora do eriçado. Depois que nós selecionamos a mecha e acomodamos os fios do eriçado, nós vemos com o spray, nós estamos usando aqui hoje o Careless, borrifamos com uma distância de aproximadamente 15 ou 20 centímetros, não colocamos muito, porque senão dificulta na hora de desmanchar o desfiado, e embaixo também. Vamos acomodar os fios que nós separamos, varrendo eles para que não fique aqui em cima. Desse modo, os fios vão se manter seguros e nós conseguimos fazer a aplicação tranquilamente. Essa aplicação ela pode ser feita tanto manualmente, como nós fizemos, como também para quem não se sentir seguro em usar as mãos, pode usar o próprio pincel. O pincel precisa ter a cerda fina e firme. Aqui na lateral, nós fazemos esse efeito fluido contra o fio, pois se fizermos de cima a baixo, vamos criar uma marcação. Essa técnica é muito usada lá fora e pouco explorada no Brasil. Isso se dá também pelo uso frequente dos alisamentos térmicos, que dificultam um pouco mais o clareamento. Como o cabelo dela não tem esse tipo de produto nem de procedimento, fica mais fácil de trabalharmos assim também. Veja como acontece o clareamento com essa técnica. As nuances bem delicadas saindo da raiz, que vão ganhando intensidade ao longo do comprimento. O contraste que nós criamos aqui no meio com o V. E aí, quando nós desmancharmos o eriçado, os fios naturais vão mesclar aqui, intensificando ainda mais essa graduação para que nós não tenhamos marcas nesse cabelo. E a cor, obviamente, já vai mudar, porque ela vai ganhar um reflexo mais frio. Essa parte é o contraste que sobrou da nossa lateral. Ele vai acompanhar o mesmo contraste que nós teremos aqui em cima, no topo, finalizando com a última mecha. E aqui na frente, nós também teremos o mesmo efeito. Esses pontos são indispensáveis para que possamos criar o efeito de luz e sombra mais intenso, para que independente do movimento que o cabelo faça, não tenhamos nenhum tipo de marcação. E aqui está o resultado das nossas mechas ao ar livre, ou freehands como preferir. Olha o fundo de clareamento do cabelo dela, bem estabilizado, bem uniforme.
Percebam que o cabelo dela ainda nós não misturamos os contrastes e ele já está completamente sem marcação. Essa parte está um pouquinho mais clara porque ela já está seca e essa nós acabamos de retirar e está levemente úmida. Aqui na frente dela, ó, um contorno bem delicado. E as tranças nos facilitam muito na organização para não misturar aquilo que nós não queremos que seja processado com descolorante. Agora nós vamos desmanchar o eriçado do cabelo dela e finalizar a tonalização. Aqui nós já desmanchamos o eriçado do cabelo dela e vamos proceder com a tonalização. Como a nuance escolhida foi uma nuance mais fria, nós fizemos a combinação aqui de 7.0 com 7/71, que é para intensificar um marrom mais frio. Para essa aplicação, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos utilizar primeiro na raiz e vamos deixar aproximadamente 4 dedos da raiz até o início das mechas por 5 minutos, a fórmula que nós escolhemos. Dessa maneira, nós vamos criar uma transição ainda mais profunda e natural no cabelo da nossa modelo. Vamos mecha a mecha, de aproximadamente 2 dedos. Não há necessidade de nós pentearmos, dividirmos mechas muito precisas, apenas uma aplicação bem minuciosa nessas partes. Depois que nós aplicarmos em toda a raiz dela, nós vamos deixar pausar por 5 minutos e por fim, nós vamos trazer essa coloração para o comprimento e pausar por mais 15 minutos. Na sequência, nós vamos tratar o cabelo dela, porque após o clareamento é importante repor aquilo que a química tira dos fios, como lipídios, proteína, colágeno. Assim o fio fica estabilizado, fica brilhoso, a cor tem uma fixação muito maior e a finalização do cabelo fica mais incrível. Esse foi o resultado da nossa técnica de freehands. Como vocês podem ver, ficou extremamente natural, zero marcações no cabelo dela. O interessante dessa técnica é que ninguém vê de onde começam as mechas, simplesmente elas acontecem em toda a extensão do cabelo. Aqui nós temos a mescla de tons perfeitos para não descaracterizar a cor original dela. E esse cabelo também é daqueles que ela vai retocar só daqui um ano para mais, porque não tem necessidade por não crescer com marcação. Reparem que mesmo sem maquiagem, ela fica plena com esse cabelo, ele valoriza a pele dela, e se ela sem maquiagem já tá linda assim, imagine com a maquiagem. O cabelo dela todo mesclado. Quando ela prender esse cabelo também, ela tem um efeito de nuance bem sutil saindo da raiz, sem marcações. É um cabelo que dispensa comentários. Para quem tem receio de ficar muito loira, essa proposta é o ideal. A nuca e lateral dela acompanha todo esse efeito. E esse é o poder de Care Liss.